Olá, turma! Hoje, nessa segunda-feira, nós iremos utilizar o livro de gramática, certo? Vamos estudar a parte de ortografia, palavras com S e SS, na página 54. Então, vamos ver, palavras com S e SS. Primeiro, vamos ler esse poema, Valsa da Vassoura, Tem uma vassoura aí toda arrumadinha. Vamos lá. Senhora Dona Vassoura, elegante dama loura, ao vê-la assim, tão linda, minha tristeza se finda. Vamos dançar uma valsa? Para poder acompanhá-la, este jovem se descalça, com medo de pisá-la. Ao soar a melodia, surpresos todos verão, rodopia, rodopia, um belo par no salão, certo? Agora, observe as palavras em destaque no poema. Nós temos vassoura, assistir, valsa e soar. No início das palavras e antes ou depois de consoantes, o S tem o som de S. Então, quando ele vem primeiro, logo no início da palavra, nós temos salão, salão, tem o som de S. Valsa, ele está antes de uma consoante L, ó, tem o som de S. E soar vem no início da palavra, então ela tem o som de S, certo? Não esqueçam dessa regrinha. Quando ela vier depois de uma consoante e quando vier no início da palavra, o S vai ter som de S. A letra S entre vogais tem som de Z. É a segunda regrinha. Entre vogais, para dar som de S, usamos SS. Então, quando ela tiver entre vogais e ela, para ter o som de S, ela tem que se repetir. Ela vai ser SS, se torna um dígrafo, certo? Aqui, assim e vassoura tem o som de S, mas ela precisa se repetir, certo? Fique ligado ou ligada. Não se começa nem se termina uma palavra com SS, só com S. Então, no início da palavra, nunca vocês podem colocar SS, certo? Esse dígrafo aqui. Você só pode usar um S. E quando ela tiver um S só entre vogais, ela vai ter o som de quê? De Z, certo? Agora vamos fazer o exercício. Vamos fazer a atividade da página 55. Primeira questão. Observe a lista das palavras a seguir e organize-as nos quadros abaixo. Aí nós temos assessoria, massa, acesso, bolsa, casa, lisa, base, abuso, sede, saco, sorte, sapo, mostra, disco, pasto, mosca, perseguido, peça, dorsal e impulso. Aí aqui, ó, palavras com S inicial. Aí você vai colocar aqui, certo? Palavras com S antes ou depois de consoante. Então, quando tiver o S antes ou depois de consoante, você vai colocar aqui. Palavras com SS, essa é bem fácil. Aí você só é observar a palavra que tem SS e coloca aqui. E palavras com S entre vogais, aquelas que tem um som de Z. Aí você vai colocar aqui. Segunda questão. Leia o texto. A artéria e a arte. Mamãe, me empresta tua bolsa, teu colar e teus sapatos. Depois me passa batom que vou tirar um retrato. Agora justifique o uso da letra S nas palavras destacadas. Então, nós temos bolsa. Aí você vai colocar a regrinha que tem aqui na página 54, Bolsa, o S está depois da consoante. Aí você vai procurar na página 54 a regrinha e vai colocar aqui. Sapatos, vai ser S inicial. Aí você bota a regrinha aqui. E passa vai ser o quê? O S repetido entre vogais, certo? Terceira questão. Quanto à letra S
certo afirmar que. Aí você vai ler, ó, na separação das sílabas o SS fica separado, tá correto? Aí você marca. Existem palavras que iniciam com SS, será? Então aí você vê qual é das duas que está correta. Quarta questão. Complete as palavras abaixo com S ou SS, certo? Agora vamos para a página 56. Quinta questão. Leia o texto abaixo e retire as palavras que têm S, classificando-as nos critérios a seguir. Vamos lá, o rio. Corre, corre na colina, lusco, fusco, atrás do monte. Atravessando a neblina, as águas seguem adiante. O fiozinho nascente vai crescendo no caminho. Quando menos a gente espera, já é lindo o riachinho. Aumenta, engrossa e sussurra. Plantas brotam pelas beiras. Vai caindo das alturas, vai virando cachoeiras. Ganha novas companheiras a cada curva que passa. São ágeis corredeiras que ficam fazendo arruaça, até que chega ao mar, onde tranquilo entrega sua vida ao novo lar. E é só assim que sossega, certo? Vamos agora fazer as questões. Letra A. Palavras com S no início. Aí você vai retirar do texto. Todas que começarem com S no início você vai colocar, certo? Letra B. Palavras com S no meio e seguido de consoantes, certo? Você vai colocar aquelas palavras que têm S seguido depois de consoantes. Letra C. Palavras com S no meio e precedido de consoante, certo? D. Palavras com SS no meio e entre vogais. E palavras com S no final das palavras. Aí você vai retirar tudo desse texto. Agora vamos continuar fazendo, uma correção no livro de reforço de vocês na página 100. Vamos, página 100. Foi uma atividade sobre artigos. Primeira questão. Circule os artigos e escreva a quais substantivos se refere, certo? Ninguém compreende os desígnios de Deus se não estiver sensível à sua voz. Então, o artigo é os. O artigo os refere-se ao substantivo de desígnio, certo? Letra B. As Olimpíadas estão próximas e os atletas não param de treinar. Então, temos as e os. As refere-se ao substantivo Olimpíadas e os refere-se ao substantivo atleta. Letra C. Contaram-me umas histórias incríveis sobre a cidade onde nasci. Aí, umas vai ser o artigo indefinido, E a artigo definido. O artigo umas refere-se ao substantivo história. E o artigo a refere-se ao substantivo cidade. Letra D. As palavras temperadas trazem alívio para a alma. As é artigo definido e a também. O artigo as refere-se ao substantivo palavras e o artigo a refere-se ao substantivo alma. Vamos para a página 101. Segunda questão. Classifique os artigos em destaque em definidos ou indefinidos. Letra A. Comprei umas frutas para a salada. Então, umas vai ser artigo indefinido e a artigo definido. Letra B. Vocês viajam para Roma já na próxima semana. Organizem as malas desde já. Então, as só vai ter as, As, artigo definido. Letra C. A avó de Beatriz faz um doce que é uma delícia. A vai ser artigo definido, um artigo indefinido e um artigo também indefinido. Letra D. As cartas que enviei não tiveram respostas, então só temos as. As vai ser artigo definido. Terceira questão. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Vamos ler as regrinhas, certo?
Os artigos são palavras que caracterizam os substantivos, tá? É falso, certo? Antecedem o substantivo, né? Os artigos definidos determinam o substantivo de modo específico, sim. A bolsa, o menino, então, define, é verdadeira. Os artigos concordam em gênero e número com os substantivos, correto também, verdadeira, certo? E a última, os artigos uma, uns e umas são classificados indefinidos, é falso, eles são indefinidos.